Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Caminho para a Iniciação. Estamos aqui mais uma vez, dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Então, esse encontro é o caminho para a iniciação. Quem quiser seguir o caminho da iniciação, então é necessário filiar-se a uma escola iniciática para fazer seus cursos, né? E nós sugerimos, então, àqueles que queiram se dedicar a esse estudo, que façam esses estudos, que façam esses estudos na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza. Então, agora é necessário sempre lembrar que, para seguir o caminho da iniciação, é necessário se filiar a uma escola que siga rigidamente os caminhos da tradição, ou seja, a filosofia iniciática das idades, a ciência iniciática das idades. Então, está essa sugestão para quem quiser. O que é feito, então, para que a pessoa comece seus estudos na Sociedade Brasileira de Eubiose? É necessário, primeiro, fazer um curso inicial chamado Grau Peregrino. Então, as pessoas que quiserem podem acessar pela internet, né? Só colocar no busca do Google, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, e através do site ele pode localizar um departamento que esteja na sua cidade ou perto da sua cidade, né? Então pode fazer a sua inscrição, vai obter informações relativas ao início do curso, né? E fazer a sua inscrição e começar no devido tempo. Sempre lembrando que esse curso, esse grau peregrino, é o primeiro grau para a entrada justamente no caminho da iniciação, né? Depois segue-se mais 4 graus, fazendo 5 graus ao todo. Terminando esses 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de filiar-se à Sociedade Brasileira de Eubiose e ler as revelações do nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ler todos os materiais que fazem parte da sociedade, participar das reuniões, né? Estudos, ritualísticas e assim por diante, né? Nesses 1 ano e meio, houve um recesso devido à situação planetária que nós estamos falando, de recesso, né? Mas nós estamos voltando aos poucos à normalidade, né? E às reuniões presenciais, e com certeza o que tudo indica, a partir do ano que vem nós teremos as reuniões presenciais, tanto da parte ritualística, como das aulas, das reuniões, e assim por diante. Então, aí já está o nosso convite, né? A base do caminho da iniciação e dos estudos que nós fazemos aqui é sempre a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, e do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, né? A fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo. Isso é muito importante, né? Repensar, reanalisar, né? E refletir, né? Meditar novamente. Isso é muito importante se fazer sempre, né? Sobre tudo aquilo que foi adquirido, aprendido, e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Uma outra e grande finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquário. Muito bem? Então, nós vamos começar a nossa reunião, sempre lembrando aqui, no ano passado eu lancei esse livro, A Aurora dos Deuses no Braço de Ouro. Eu convido todos que queiram
ler o livro, para adquirir. Na vinheta do início do programa tem toda a indicação de como pode ser feita a aquisição desse livro, né? Esse livro tem a base necessária para o entendimento inicial do caminho da iniciação, é isso, e também serve para aqueles que já estão no caminho da iniciação, como eu sempre digo, né, refletir novamente sobre assuntos importantes e assim por diante. Então, está esse convite. Muito bom. Então, nós vamos começar o nosso... vamos continuar o nosso estudo, né? Nós seguimos sempre a linha de Blavatsky, do professor Ingrid de Souza, né? E hoje nós vamos justamente na doutrina secreta de Blavatsky, tem um assunto muito importante que nós já vamos apresentar, né, para o estudo, para o nosso estudo, né? Nós devemos começar falando sobre a estrutura geral do universo, sobre as hierarquias criadoras. Hierarquias criadoras, né? Vamos falar sobre a onda de vida. A onda de vida. A onda de vida necessita de 7 etapas ou cadeias para transformar vida e energia em vida e consciência. Então, no universo funciona dessa maneira. Esse é o mecanismo básico do nosso universo. Qual é o nosso universo? O nosso universo é o nosso sistema solar. Desce vida e energia e sobe vida e consciência. Agora, as mônadas também, elas nascem no Sol central, em Adi, e vão residir, morar em Anupadaka, que é justamente o primeiro trono, né? Então, de lá, de Anupadaka, então elas descem, elas emitem projeções suas para os mundos mais densos e para que elas possam passar por um processo de conhecimento das coisas que perfazem os fatos pertinentes aos mundos mais densos. As mônadas precisam de 7 etapas para se tornarem individualizadas, conscientes e independentes. Esse é o caminho da individualização. Ao terminar essas 7 cadeias, passam essas mônadas já individualizadas a formarem coletivamente uma hierarquia. Olha só que importante, né? Essas hierarquias projetam-se através dos planos mais sutis aos planos mais densos do espírito e da matéria, de maneira andrógina. Ou seja, não há distinção dessa polaridade de macho e fêmea, né? O que nós entendemos como homem e mulher, macho e fêmea, de forma andrógina. Não podem existir separadamente, pois exprime sua polaridade os polos espirituais e material da manifestação. Então, nesse estágio em que essas hierarquias se projetam, elas se projetam de forma andrógina. Então, existem as hierarquias criadoras, né? Diz a filosofia oculta que existem 7 hierarquias primárias e 7 hierarquias secundárias. As hierarquias primárias. As primárias são as forças autoenvolventes da força única sem causa e constituem o que se chama raio divino. E as hierarquias secundárias, isso, são aquelas que compõem aquilo que nós conhecemos como raio primordial, os quais fornecem veículos necessários à manifestação das hierarquias do raio divino. Então, o raio divino, então, são as forças envolventes primárias, né? E as secundárias, elas fornecem, trabalham com hierarquias que produzem veículos, desenvolvem veículos para que essas hierarquias primárias se manifestem, as hierarquias se manifestem no mundo físico mais denso, né? Tanto físico como hiperfísico, né? Então, aí então existem os polos espiritual e material. Ambas não podem existir espiritualmente, pois exprime os polos espiritual e material da manifestação. Essas duas hierarquias, então, têm que existir concomitantemente. Então, para exemplificar então, a constituição da hierarquia primária do raio divino, aquela que é autoenvolvente, né? A hierarquia primária, nós vemos que o raio divino é composto pelas seguintes hierarquias. Veja, são 7 hierarquias. 7 logos planetários, 7 raios divinos, 7 forças ou shaktis, 7 construtores maiores, 7 Yanshohan superiores, 7 espíritos diante do trono e 7 anjos da presença ou da face. Então, isso é muito importante, esse entendimento. Esse entendimento é muito importante, né? Então,
Agora, nós vemos, diante de todo esse cenário que nós estamos observando, tudo isso representa, em conjunto, as 7 forças autoenvolventes da força única, força una e sem causa, que hipostaticamente é tríplice. Então, as hierarquias do raio primordial, veículos das anteriores, compreendem as 3 hierarquias arupa ou informais. Agora, com relação, nós vamos falar das hierarquias secundárias, o chamado raio primordial, elas são formadas por 7 hierarquias. 3 arúpicas e 3 rúpicas. 3 arúpicas, por quê? Rupa, em sânscrito, quer dizer corpo. Arúpica quer dizer aquele que não tem corpo, corpo denso. Então, as 3 hierarquias arúpicas são, é chamado, então, já na doutrina secreta, HPB denomina essas hierarquias por 3 nomes: leões de fogo, olhos e ouvidos alerta e virgens da vida. São as 3 hierarquias arúpicas. E depois nós temos 4 hierarquias rúpicas, aquelas que necessitam para seu trabalho se envolverem com o corpo físico denso, tanto físico denso, físico mais denso, como os corpos hiperfísicos mais sutis. Né? São 4 hierarquias rúpicas: suras ou asuras, agnisvatas, barixás e jivas. Dessas 4 hierarquias, nós, seres humanos, fazemos para a hierarquia jiva, que está em universo. Né? Então, existem 7 universos funcionando. Né? O primeiro universo, o segundo e terceiro trono, incondicionado, uma das 3 potencialidades do ser, a energia, o espírito e a matéria, se confunde no ser e não ser. O quarto universo é o Alaya, é o espírito do universo, mundo dos princípios, plano da ideação cósmica, plano arquetipal. O quinto universo é Mahat, é a mente cósmica, onde se torna ativo o plano arquetipal, por intermédio das hierarquias criadoras e construtoras, emanada dos 7 arquétipos primordiais. É o mundo das ideias. É o que nós conhecemos como o primeiro trono. Então, Mahat. Depois vem o sexto universo, chamado Kama Forhat. É o astral do universo, onde evoluem os sóis que iluminam as cadeias planetárias. É o mundo das leis. É o mundo que conhecemos como o segundo trono. Os sóis que iluminam as cadeias planetárias, tidos como de natureza física, são, em verdade, reflexos no plano físico do vórtice de energia de Forrat ou astral cósmico, os imensos armazéns da energia eletromagnética de que falou o grande ser, né, da hierarquia Kutume. Né? E o sétimo universo, justamente, é o corpo do universo, onde evoluem as hierarquias planetárias, através dos seus 7 subplanos. É o mundo dos efeitos, no qual nós vivemos. Né? É o que conhecemos como o terceiro trono. Então, esse aí é o esquema, realmente, deste enorme composição do nosso universo. Né? Sempre lembrando que, quando a gente fala nosso universo, nós nos referimos ao nosso sistema solar. Né? Então, nós podemos, aqui, dentro desse conceito todo, nos levando a esse assunto que está ligado ao que nós vamos ver agora através do pensamento de Helena Petrovna Blavatsky, nós temos a existência das Shaktis. Shaktis, é muito importante esse conhecimento. A tradição oculta nos ensina que existem Shaktis ou forças criadoras na natureza, correspondentes a cada uma a um estado superior da consciência e 7 planos cósmicos onde atuam essas 7 Shaktis. Cada Shakti é setenária, pois divide-se em 7 raios e cada raio divide em 7 sub-raios conhecidos como Tattvas. Cada plano cósmico é setenário, divide-se em 7 subplanos e cada subplano em 7 estados de matéria. Cada Shakti corresponde a um plano cósmico e se subdivide na mesma relação dos 49 fogos frios de Forrat e dos 49 fogos quentes de Kundalini, que são expressões respectivas da hierarquia do raio divino, em seus 49 aspectos, e da hierarquia do raio primordial, também em seus 49 aspectos. Então, essas Shakti, na verdade, é o lado feminino da questão, ligado com Forrat. É isso que esse tema vai ser
é estudado por Helena Blavatsky e nós vamos apresentar agora em seguida. Estamos dando uma introdução a esse fato para a gente seguir esse caminho justamente abordado pela Blavatsky na sua doutrina secreta, né? Existem 7 Shaktis, não vamos dizer o nome das Shaktis. A Adi Shakti, ou poder da vontade. Para Shakti, ou amor-sabedoria. Jnana Shakti, ou inteligência ativa, a terceira Shakti. A quarta Shakti, Mantrika Shakti, ou harmonia, o poder do som. A quinta Shakti, Ishishya Shakti, ou ideação cósmica. Kriya Shakti, ou força que materializa o ideal. E a sétima Shakti, Kundalini Shakti, ou força que plasma a essência nos planos físicos. Nós devemos dizer que Shakti representa também a força da magia, né? E tanto que isso tem uma conotação feminina, né? Tanto que nas historinhas para crianças, né, histórias para criança que os seres de hierarquia nos trouxeram, introduziram e deixaram para o nosso conhecimento público, né? Essas historinhas não são apenas historinhas para crianças, são historinhas para a humanidade. Então, sempre tem a fada madrinha, né? Com seu condão. Isso representa uma forma feminina, com seu condão, e justamente realizando a magia. A magia, então, é um processo de forrati, uma força feminina, nós podemos caracterizar, né? Além disso, isso implica também na tradição iniciática de séculos e séculos, milênios, de que sempre um templo é comandado por uma sacerdotisa, não é isso? É uma sacerdotisa que comanda o fogo sagrado. Isso na Índia, na Grécia, em Roma, no Egito, era sempre assim, a parte feminina, isso que conduzia. Então, a gente pode imaginar, então, a força que tem o feminino, né? O feminino tem essa força de criadora, né? Porque inclusive está ligado com o segundo trono, né? O segundo trono, né? Que é a mãe divina, né? E tem toda essa potencialidade da criatividade, né? Então, agora, seguindo o caminho, feito essa parte introdutória, né? Para que a gente siga o caminho desse conhecimento, nós vemos que, conforme a HPB, os Shakti se apresentam na seguinte ordem. Agora, a HPB vai ordenando e vai definindo cada Shakti, não é isso? Os Shaktis, cada Shakti específico. O primeiro, para Shakti, literalmente a grande ou suprema força, significa e inclui os poderes da luz e do calor. Olha que importante. Segundo Shakti, Jnana Shakti, literalmente o poder da inteligência, da sabedoria ou verdadeiro conhecimento. Daí, nesse ínterim, né, dentro desse contexto, né, a HPB, então, cita os aspectos pertinentes a esse Shakti, né? Eis alguma das suas manifestações quando colocado sob a influência ou domínio das condições materiais. Veja bem como é que se manifesta esse poder, né? O aspecto A, o primeiro aspecto, o poder da mente para interpretar as nossas sensações. Então, dá o poder da mente para interpretar tudo aquilo que nós observamos, né, no mundo físico e hiperfísico. Em segundo lugar, seu poder para recordar ideias passadas, a memória, e dar origem a expectativas futuras. Olha só, também o poder da memória e das expectativas futuras. O terceiro ponto, o poder que resulta do que os psicólogos modernos chamam de leis de associação, e que permite à mente formar relações persistentes entre vários grupos de sensações e de possibilidade de sensações, gerando assim a ideia ou noção de um objeto externo. Então, ele faz a síntese dessas sensações, focando como tema, como objetivo, objeto principal, um objeto externo. E o quarto ponto, né? O quarto item que a HPB cita, né? É o poder de relacionar nossas ideias umas com as outras, por meio do laço misterioso da memória, fazendo surgir desse modo a noção do eu e da individualidade. Então, veja bem o Jnana Shakti, né? Jnana significa conhecimento, né? Conhecimento, né? Jnana que significa conhecimento. Geralmente, o Shakti que nos dá a possibilidade do conhecimento, da introspecção, da memória,
e do reconhecimento de todas as possibilidades do conhecimento dos objetos físicos, né? Depois, então, a HPB, seguindo a HPB, eis agora alguma das suas manifestações quando se liberta dos liames da matéria. Agora, a manifestação da Jnana Shakti, quando se liberta da relação com a matéria física, se liberta. Né? Primeiro, a clarividência. A segunda, psicometria. Olha só que interessante, hein? Duas funções extraordinárias que um ser humano pode exercer, mas não mais ligado com o mundo físico, né? Mas já atuando no mundo hiperfísico. Daí a HPB nos fala do terceiro Shakti, Ishisha Shakti, literalmente o poder da vontade. Sua manifestação mais comum é a geração de certas correntes nervosas que põem em movimento os músculos necessários para executar as determinações da vontade. Isso é importante, né? Depois a HPB nos cita quarto Shakti, Kriya Shakti. Olha, Kriya Shakti. O misterioso poder do pensamento que lhe permite produzir resultados externos fenomenais, perceptíveis, graças à energia que lhe é inerente. Sustentava os antigos que uma ideia qualquer se manifestará exteriormente se a atenção for concentrada intensamente nela, no Ishisha Shakti, no Kriya Shakti, né? Que é o poder de manifestação mental, inclusive no mundo físico denso. Da mesma forma, uma volição intensa será seguida da relação do desejo. É por meio de Ishisha Shakti, de Kriya Shakti, que o yogi geralmente consegue realizar seus prodígios. O yogi consegue realizar seus prodígios, né? Usando também esses dois Shaktis, né? Ishisha Shakti e Kriya Shakti. Depois a HPB nos cita o quinto Shakti, Kundalini Shakti. Ó, Kundalini Shakti. O poder ou a força que se move, segura uma trajetória curva ou serpentina, em hélice, né? É o princípio universal da vida, que se manifesta por toda parte da natureza. Essa força abrange as duas grandes forças de atração e repulsão. Olha só, importante, né? A eletricidade e o magnetismo são apenas duas das suas manifestações. É o poder que leva a efeito aquele acordo contínuo das relações internas com as relações externas, que é a essência da vida, segundo Herbert Spencer. E o acordo contínuo das relações externas com as relações internas, que é o fundamento da transmigração das almas, renascimento nas doutrinas dos filósofos hindus. Então, essa chakra também está relacionada com o problema, a questão do renascimento, da reencarnação. O yogi, isso, deve submeter por completo essa força antes de poder alcançar os seus poderes, que a gente conhece através da literatura. Depois, a HPB nos cita o sexto Shakti, Mantrika Shakti, literalmente a força ou o poder das letras, da palavra ou da música. Olha só que importante, do som. Todo o antigo mantra Shastra se ocupa dessa força e de suas manifestações. A influência da música é uma das suas manifestações mais comuns. O poder maravilhoso do nome inefável ao curamento deste Shakti. Só em parte tem a ciência moderna investigado a primeira, a segunda e a quinta das forças que acabamos de mencionar. Quanto às demais, é, porém, total a sua ignorância. Veja bem, HPB falava da ciência moderna do século XIX. Mas, mesmo hoje, século XX, século XXI, né, com todo o avanço científico, a ciência acadêmica ainda não conseguiu penetrar nesses conhecimentos transcendentais. Isso vai ocorrer numa fase posterior do desenvolvimento da ciência acadêmica, né? As tais forças são representadas em sua unidade pela luz astral. É isso. Então, a HPB diz que ela fez uma descrição, a transcrição que ela fez a respeito da Shakti, é para mostrar quais são as verdadeiras ideias hindus sobre esse assunto. Tudo isso é de caráter esotérico, não correspondendo, entretanto, nem a 10ª parte de que se poderia dizer. Olha que interessante o que a KPP diz. Apesar de ser um tema bastante complexo, isso
diante da nossa consciência humana, mesmo assim, tudo aquilo que nós recebemos de ensinamentos, através dos Vedas, através dos escritos hindus, ela é característica de uma 10ª parte do que se poderia dizer. É isso. Eu acho que ela até foi muito otimista. Teve até um pensamento muito otimista, dizendo a 10ª parte. Né? Pode ser que seja até uma milésima parte ou uma infinitésima parte de toda a realidade, que eu acredito que seja. Né? Por exemplo, os 6 nomes das 6 forças nomeadas são as 6 hierarquias do Jian Shohans, sintetizadas por sua primária, a 7ª, que personifica o 5º princípio da natureza cósmica, ou mãe, em sentido místico. Só a enumeração dos poderes do yoga exigiria 10 volumes. Veja, só a enumeração, HPB diz, dos poderes do yoga com relação a essas forças, Shaktis, exigiria escrever 10 volumes, 10 livros grossos sobre esse sentido. Né? Cada uma das forças tem à sua frente uma entidade consciente e vivente, da qual é uma emanação. Sempre uma entidade consciente está ali na frente, uma hierarquia, justamente para dar expressão a essa força transcendental. Né? Então, isso aqui é uma parte inicial. Devemos dizer o seguinte, né? A parte inicial que nós estamos observando. Né? O assunto é complexo. Eu devo dizer que, dentro do contexto eubiótico, esse assunto é estudado com bastante profundeza. Né? As revelações do nosso mestre tocam nesse assunto, tem uma explanação muito vasta nas revelações do mestre. Né? Nos graus também pode-se estudar isso, né? E também a literatura, tem uma vasta literatura de mestres, né, que falam sobre o assunto, e isso tudo indicando que o assunto é inesgotável. Né? Mas o importante de tudo nessa questão toda, pode parecer difícil a questão dos nomes, né? Muitos nomes, muitas denominações, etc. Né? Mas o mais importante de tudo é entender como as coisas funcionam, né? Que existe uma força cósmica que permeia todo o processo de manifestação, toda a existência. Essa força cósmica se manifesta através de 7 potencialidades, não é isso? E essas potencialidades também têm a característica de ter seu Shakti, a sua parte feminina, que é a parte de magia, né? Então, tudo isso indicando uma estruturação do universo extraordinária, fantástica. Agora, os nomes, as denominações, se as pessoas não conseguem guardar, não é necessário guardar todos os nomes na ponta da língua. Não é necessário isso. Seria uma impossibilidade total saber tudo na cabeça, né? Muito, muito conhecimento. Mas o importante é ter essa noção de como as coisas funcionam, não é isso? Que existem essas forças criadoras primárias, né, que se manifestam, não é isso? Essas forças se manifestam através de forças secundárias que agem no mundo físico. E essas forças secundárias, né, se manifestam com 4 hierarquias chamando rúpicas, no mundo denso astral. E essas hierarquias, constituídas por 4 hierarquias que nós já citamos, né? 3 dessas hierarquias trabalharam para a formação da nossa 4ª hierarquia, Jiva. Fazendo como? Construindo os nossos corpos, o nosso corpo físico denso e os nossos corpos hiperfísicos. Então, tudo no universo está arranjado, tudo está dentro de uma condição específica, é isso? Correta. A lei é justa e perfeita. Nada acontece por acaso. E sempre lembrando que, observando todo esse cenário, veja bem, fazendo uma síntese, observando todo esse cenário das forças criadoras do universo, as hierarquias e todo os Shaktis, nós vemos que o mecanismo todo é justamente a projeção de arquétipos para o mundo físico denso. É isso? Então, nada acontece por acaso, tudo tem os seus veículos. É necessário ter veículos para que esses arquétipos sejam projetados no mundo físico denso. E projetados esses arquétipos no mundo físico denso, é feito um processo de evolutivo para que a mônada que está ali manifestada, mas esquecida da sua natureza divina, possa progredir. Não a mônada em si, mas a projeção da mônada. Ela possa evoluir e obtendo conhecimento a respeito da sua situação no mundo físico, nos mundos hiperfísicos, atingir o 2º trono, né? O mundo das leis, depois
passando para o Leia-Caixa e chegando justamente na sua volta, na sua jornada, na ascensão da consciência, à casa do Pai, conforme Jesus, o Cristo, nos mostrou na sua parábola do filho pródigo, a volta à casa do Pai. Então, isso é muito importante, essa visão, esse cenário global, né? Que o cenário global, na eubiose, conforme o ensinamento do nosso mestre, ele é sintetizado da seguinte forma: desce vida e energia, sobe vida consciência. Então, a energia é justamente aquela parte arquetipal, que contém todo o conhecimento possível, até a parte mais física densa. Isso é aglutinado nos pontos específicos, né, da matéria, e sob a forma da projeção das mônadas. Depois, as mônadas têm que evoluir, têm que expandir a possibilidade da manifestação da sua consciência interna, do Deus interno. Por isso que Jesus falou: vós sois Deus. Somos Deus, porque temos em nós todos esses arquétipos. Veja bem, em nós está contido tudo isso. É uma coisa impressionante. O impressionante é isso, que em nós, seres humanos, é isso, por mais insignificantes que nós podemos nos considerar, em nós, em cada um de nós, está contido todo esse potencial cósmico, à espera de que a nossa consciência produza o desenvolvimento e a expansão desse conhecimento para o mundo externo. Então, esse panorama que eu estou mostrando aqui, estou apenas sendo veículo desse conhecimento da doutrina secreta e do ensinamento do professor Henrique de Souza, para mostrar a grandiosidade desse plano universal relacionado com a filosofia transcendental cósmica. Eu passo agora a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para os seus comentários, para enriquecer o assunto e a gente poder comentar mais assuntos relacionados ao tema. Professor, é impressionante, né? Porque esse assunto é muito vasto, muito complexo, mas o senhor dá uma dinâmica muito interessante na compreensão melhor de tudo isso, né, professor? E é interessante que essas energias, elas atuam no processo da evolução de tudo, né, professor? De tudo que tem no universo. E o interessante é isso, essa questão do pensamento, né? Tem muita gente, professor, interferindo nessas energias sem saber, sem perceber, né? Exatamente. Isso justamente é o autoconhecimento, né? É justamente o que o irmão está falando, a questão de quem não tem o autoconhecimento e quem tem o autoconhecimento. Quem tem o autoconhecimento, ou pelo menos não completamente, mas esteja no caminho da iniciação, do autoconhecimento, ele tem a noção dessa relação que ele tem com as forças superiores. Isso? Então, tudo no universo tem a energia cósmica que está concentrada. Um átomo, um elétron, um próton, qualquer partícula, por menor que seja, tem toda a potencialidade do universo. O importante, como nós já falamos em contos anteriores, né? O Deus se manifesta, mas não se divide. Ele não se divide, ele mantém-se íntegro. Isso é que é importante, né? A unidade se mantém. A unidade se mantém. Quer dizer, aquilo que parece diversidade no mundo, o que parece diversidade, na verdade, é unidade, está tudo unido. E uma grande questão pertinente a esse assunto, que essa diversidade que aparece maiavicamente na nossa frente, a diversidade é maia que aparece na nossa frente, nos dá uma noção bastante interessante do trabalho coletivo. Então, essa diversidade também subentende a questão de se fazer o compartilhamento dos conhecimentos, né? Cada um vai fazendo a sua evolução através do autoconhecimento, mas também, à medida que essas partículas vão evoluindo, elas vão compartilhando o conhecimento. Isso desde o mundo mineral, depois no mundo vegetal, animal, né? A gente vê no mundo, a gente chama, quem estiver na eubiose estudando, vai ver as almas grupais minerais, as almas grupais vegetais, almas grupais animais. Então, todos esses seres, eles vivem, né? Vivem e trazem aquele conhecimento para a alma grupal e vai enriquecendo a todos. É isso? Vai enriquecendo a todos. É por isso também que nós não vivemos uma alma grupal como os animais, os minerais e vegetais, mas vivemos uma alma, um compartilhamento de conhecimentos. Isso é muito importante.
Cada vez que um ser humano evolui um pouco, a humanidade evolui um pouco com ele também, porque ele está somando o seu processo evolutivo à humanidade. Isso é muito importante. Ele não evolui sozinho. Então, isso é muito importante, a participação de cada um nesse processo. Não é isso? Cada vez que alguém evolui um pouco, ele soma essa evolução à humanidade. Ele, além disso, ele está projetando de si esse conhecimento para os outros, né? Consciente ou inconscientemente, e propiciando essa evolução coletiva da humanidade. Isso aí tudo é baseado no amor universal, né? Porque o conhecimento, pelo amor universal, esse compartilhamento é inevitável nesse conhecimento. Tanto que Jesus, o Cristo e os grandes mestres, quando vieram à face da Terra, eles compartilharam esse conhecimento conosco. É isso? Eles vivenciaram a vida terrena, né, como seres de hierarquia, vivenciaram o mundo físico denso, mas compartilhar esse conhecimento conosco, sem nada pedir, por amor. Né? Isso é muito importante, esse entendimento do conjunto evolucional do universo, que justamente como o irmão falou, que muita gente age sem consciência, outros agem com consciência. Né? Agora, agir inconscientemente pode gerar karma também, né? Pode gerar o karma. Inconscientemente pode gerar situações que gerem karma por comportamento não adequado. Mas agindo conscientemente, não. A consciência entra no caminho evolutivo, ela vai quebrando a sua roda de samsara, vai melhorando o seu karma e vai também, claro que vai melhorando o karma dos outros, porque ela vai transmitindo conhecimento para os seus semelhantes e vai melhorando o aspecto geral da humanidade. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Ô, professor, continuando no assunto de Shaktis, o Júlio Teixeira pergunta o seguinte: Shaktis, por onde entram suas influências no homem? 12 meridianos centrais, 3 canais da coluna, aí depois glândulas e um baita mergulho no pântano material. Exatamente. O nosso irmão Júlio, ele traz um assunto, né, que realmente não é tão fácil a gente adentrar esse assunto, justamente para ver como funciona esse processo da Shakti. Né? Mas nós sabemos vamos falar de maneira geral. De maneira geral, nós temos a descida de Forrati e a subida de Kundalini. Vamos agora de maneira geral. Né? Desce Forrati, a força energia feminina, e sobe Kundalini. E elas se encontram no nosso plexo, o nosso chakra do meio aqui, o nosso chakra colocado perto umbilical? Umbilical, né? Umbilical. Então, ali é o nosso segundo trono, Mas esse processo sempre continua. Então, essa harmonização do Forrati com Kundalini vai realmente realizar, inclusive, a manifestação da evolução do chakra cardíaco também. Chakra cardíaco, né? Nós temos 7 chakras, né? Se nós colocarmos o chakra cardíaco, ele está no meio, temos 3 chakras superiores e 3 inferiores. O cardíaco também faz essa função, a função da polaridade, né? Da harmonização da polaridade. A harmonização da polaridade justamente entre Forrati e Kundalini. É claro que essas energias, elas circulam pelos nossos meridianos, né? Pela nossa coluna, né? pelos nadis. Os nadis são milhares de nadis pelo nosso sistema, vamos dizer, falando apenas do vital, né? Sem falar no astral. E depois as glândulas também, essas energias circulam pelas glândulas, porque as glândulas estão relacionadas com chakras, né? Veja bem, são 7 glândulas, não é isso? De secreção interna e realizadas com 7 chakras. Então, não é por acaso isso. Não é por acaso que existem 7 glândulas de secreção interna, porque estão relacionadas com 7 chakras nossos. Chakras principais, né? Nós temos milhares de chakras, milhares e milhares de chakras, mas os 7 principais são esses que nós conhecemos. Né? Então, agora, o nosso irmão fala, um baita mergulho no pântano material. Realmente, eu digo que o pântano material significa a inconsciência, né? Significa a redução da consciência cósmica ao desconhecimento da sua própria natureza.
não é que Deus desconhece a sua própria natureza. A projeção da mônada mergulhada no meio físico, ela passa a desconhecer a sua própria natureza. Mas faz parte do processo evolutivo esse processo de desenvolvimento do conhecimento de cada mônada sobre si mesmo. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Básico, né? Lá, frontão do tempo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, isso é uma mônada. A mônada que precisa conhecer a si mesmo. Não é a mônada em si. A projeção da mônada. É claro que esse conhecimento é jogado. É jogado. É como se a mônada jogasse um fio com uma isca, né? Fosse um pescador, né? Joga a isca, né? Joga a linha e um anzol, né? Então ela vai puxando com aquele anzol, vai puxando todo aquele conhecimento para o nível superior. Vai enriquecendo a mônada no seu plano de Anupadaka, né? Em Anupadaka ela está ali sem o conhecimento, isso aí, a doutrina secreta fala isso, sem o conhecimento dos planos físicos mais densos. Mas a sua projeção vai como trazendo, através desse fio com esse anzol, né, como se estivesse pescando, né, esses conhecimentos e trazendo para a casa do Pai. Isso, agora, vocês vão me perguntar, por que acontece isso? Isso é um mistério, um mistério. Agora, a HPB diz que é o grande mistério. É o grande mistério da humanidade para ser resolvido. Né? O grande mistério a ser resolvido pela humanidade, não pela humanidade, não é simplesmente pela humanidade, por todos aqueles que vivem no sistema solar. É um mistério que está no sistema solar e, quiçá, também de todos os sistemas solares que existem pelo universo. Isso é um grande mistério. O mistério da manifestação é algo misterioso. São dois grandes mistérios, já me referi a isso e vou repetir novamente, estão interrelacionados. O mistério da manifestação, a descida de vida e energia, subida de consciência, esse processo, por que se manifesta, ocorre isso, e também o segundo mistério que a humanidade deve desvendar, agora especificamente o ser humano no planeta Terra, é o mistério da crucificação, porque lá está sintetizado todo esse processo. Todo esse processo que nós entendemos, da descida da energia, subida da consciência, está ali momentaneamente plasmado no fenômeno que aconteceu com o nosso mestre, nosso grande Augusto Mestre, Jesus o Cristo. Né? Está tudo ali. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, diz que o mistério do Gólgota é o maior mistério que a humanidade tem que resolver. Está tudo ali sintetizado. Né? Sintetizado os universos, o transbordo lunar, a passagem de consciência da Lua para a Terra, a manifestação luciferina, a queda dos anjos, isso. Depois, a ascensão dos anjos ao plano angelical, né? e da consciência humana também, o processo do adeptado, da iniciação e do adeptado, está tudo ali. A cruz simplifica tudo ali, está tudo ali simplificado. Né? E, inclusive, é sintetizado pela Rosa Cruz como uma rosa pregada na cruz. É isso? A Rosa Cruz, é uma rosa que está crucificada, está pregada na cruz mundanal. Então, a gente vê por aí como é extenso essa questão do entendimento desse processo cósmico, né? Filosofia transcendental cósmica. Mas, devemos dizer, não é impossível esse entendimento. É possível esse entendimento. Né? Jesus, novamente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, conheceremos a verdade do nosso Deus interno e nos libertaremos do quê? Das nossas limitações humanas, tornando-nos super-humanos. Ou então, e depois subdivinos e depois divinos. Esse é o grande processo. O grande processo. E aqueles que entram no caminho da iniciação têm um vasto programa de estudo a respeito de todo esse processamento que ocorre no universo, né? Infindo, né? E através dos grandes mestres. O mais importante dizer que os ensinamentos dos mestres, aqueles que seguem a tradição, esses ensinamentos não se contradizem. Não se contradizem. Veja bem, o nosso mestre ensinou durante 63 anos. Ele ficou 63 anos ensinando no plano físico denso. E eu pessoalmente, nenhum irmão nosso encontrou um motivo que ele se dissesse, de contradição. Não há um motivo de contradição.
nem HPB também, e nem os grandes mestres, eles não se contradizem. Através dos milênios, através dos séculos, eles não se contradizem, porque o conhecimento é pleno, é uno, é único. Né? A ciência se contradiz. A ciência trabalha com hipóteses, não é isso? Como é que a ciência trabalha? Com hipóteses. As hipóteses, então, são lançadas, aí fazem verificações a respeito se é verdadeiro aquilo ou não, etc, etc. Mas a ciência iniciada da cidade ela não trabalha com hipóteses, ela trabalha com verdades. As verdades são aquelas verdades manifestadas no plano físico-denso através desses arquétipos que vêm dos mundos superiores. Então, a verdade ali é plena, é plena. Agora, é difícil entender. É difícil entender a verdade plena, né? Agora, como é que o indivíduo consegue entender essa verdade plena? Não é simplesmente entender a verdade como ela é, como ele vê, não. É entender a si mesmo. Porque a verdade está toda dentro dele. Olha o princípio. A verdade está dentro de nós. Veja, a verdade está dentro da nossa consciência. Não adianta procurar em outros lugares. Não adianta procurar, tem que procurar dentro de si mesmo. Então, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É por isso esse chamamento para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação é muito importante, né? Aqueles que quiserem seguir o caminho da iniciação estão justamente caminhando nesse sentido, do conhecer a si mesmo, conhecer todos os mistérios universais que estão dentro dele mesmo. Isso aí é fantástico. Ô, professor, eu tenho uma sequência de perguntas e de comentários de um participante que se auto-intitula Ordem Sinárquica Brasil, OSB. Ele pergunta o seguinte: sou instrutor de gnose há muitos anos. Ensinamos o homem a usar o que é mais natural nele, a sua alma, a ferramenta a se afrontar com o conhecimento. Então, por que a eubiose é contra a viagem astral? Não, isso não tem. Não, isso aí, veja, a eubiose. Vamos analisar bem o seguinte: olha. Não é a eubiose que é contra a viagem astral. Não é a biose, é a filosofia transcendental cósmica. HPB também, não é só a eubiose, HPB também. Se a gente analisar HPB, não é coisa da eubiose. Vamos repetir novamente? Isso que o nosso irmão fala, viagem astral, não é contra a viagem, não é coisa da eubiose, é coisa do conhecimento iniciático. Isso vem desde HPB. A viagem astral é o seguinte, olha, vamos resumir. Não é conveniente a pessoa fazer desdobramentos. Não é conveniente fazer desdobramentos. Nós nos desdobramos todos os dias quando dormimos. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos. Como é que acontece o desdobramento? O nosso corpo físico fica deitado, onde nós estamos dormindo. O corpo vital fica junto, porque o corpo vital não pode sair fora do corpo físico, né? Senão o corpo físico morre. Né? Então fica o vital e o denso. Né? E o astral, o corpo astral se afasta do corpo físico denso e do vital e fica ligado com um fio. Né? E o corpo mental também. Agora, no momento em que é necessário voltar, ele volta naturalmente para o corpo físico denso. Agora, o desdobramento só pode, pelo conhecimento iniciático, só deve ser feito por indivíduo, por consciência que tem o domínio das regiões onde ele pode penetrar. Veja bem, suponhamos que alguém se desdobre. Ele pode se desdobrar, ele pode conseguir se desdobrar através de prática, ele pode fazer um perigo, porque ele pode entrar numa zona astral extremamente perigosa e ele não vai conseguir se defender. Veja, existem as forças da luz e as forças das sombras. Então, veja bem, não é a eubiose que é contra, a filosofia transcendental cósmica que diz que a viagem astral, através do desdobramento, não é conveniente fazer isso. Não é conveniente fazer isso. Somente uma pessoa, um mestre, ou alguém que já tem o domínio do seu próprio conhecimento, ele pode fazer esse desdobramento sem ter o perigo de entrar em situações de enorme impacto. Né? Então, isso eu quero deixar bem claro, não é a eubiose que é contra, é toda a ciência iniciática é contra o desdobramento astral. Agora, é proibido fazer desdobramento astral? Não, quem puder, quem tiver condições de fazer, faz.
Os mestres fazem. Os mestres fazem, não é isso? Os mestres podem fazer. Aliás, o nosso mestre, ele fazia desdobramento, ele deixava o corpo dele no Rio de Janeiro, em determinado lugar, e ia para os mundos internos. Mas ele ia acompanhado também com seres de hierarquia, Agora, o que não pode é a curiosidade. Vamos falar bem franco aqui. O que não pode existir na ciência iniciática é a curiosidade. Eu vou me desdobrar para ver o que acontece. Vamos dar uma olhadinha por aí. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é muito perigoso para a própria existência do indivíduo, para a própria harmonia do indivíduo interna. Então, desdobramento, quer dizer, viagens, não diga astral, viagens hiperfísicas, é somente para aqueles que têm condições disso. Aliás, quando é feito o processo de iniciação no indivíduo, quando se torna um adepto, ele é feito um desdobramento. Isso aí desde a antiguidade. O indivíduo atinge o seu corpo causal, que é justamente o corpo mental superior, é feito um desdobramento dele, ele se afasta de todas as suas distâncias inferiores, se liberta momentaneamente. O seu corpo causal é dissolvido, depois ele vai junto com os mestres, faz uma viagem pelo Budi, por várias regiões do universo, para sedimentar a sua iluminação. Depois ele volta e se conecta novamente agora num novo corpo causal. E esse corpo causal vai estar ligado novamente aos seus corpos hiperfísicos inferiores até o corpo físico dele. Então ele torna-se um adepto. Então, agindo com inteligência, tudo deve ser feito no seu tempo certo. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele sempre dizia o seguinte: não há pressa. Não há pressa para se fazer qualquer coisa. A pressa é inimiga da perfeição. A gente sabe disso, né? A pressa é inimiga da perfeição. O povo sabe disso. Então, tudo deve ser feito por etapas, por caminhos sólidos, com bases consistentes, para que não haja perigo. É por isso que nós dizemos não, os mestres dizem que é necessário que a pessoa siga uma verdadeira escola iniciática que tenha a base fundamental no princípio da iniciação, na ciência iniciática das idades. Porque se a pessoa for numa escola iniciática que não tem esses princípios, então o que acontece? Um que se intitula mestre vai dizer assim: vem aqui que eu vou te ensinar a se desdobrar. Vem aqui que não é fácil, é facinho, viu? Você se desdobra e vai andar pelo astral, pelo mental, vai dar um giro, você vai aprender a dar um giro por aí. Isso aí não é uma verdadeira escola de iniciação. É uma falsa escola de iniciação. A verdadeira escola de iniciação, não. Ela faz o desenvolvimento do indivíduo autoconhecimento. No momento oportuno, então, o indivíduo adquire a capacidade de fazer o desdobramento e se deslocar para outras regiões do conhecimento, mas com segurança, absoluta segurança. Então, é isso que eu queria falar para o nosso irmão da Ordem Sinárquica do Brasil. O professor, ele continua dizendo o seguinte: vejo posições ácidas contra africanismo, xamanismo e mediunidade. Isso é coisa de JHS ou da nova eubiose? E outra coisa, por que se um ser comum que diz ter contato com a Agartha é desacreditado? Bom, tudo isso são hipóteses que o nosso irmão está falando. São hipóteses. Realmente, a eubiose não é contra nada, nem o mestre. Se o irmão tem essa visão, ele está... Passaram a informação errada para ele. Eu vou dizer francamente, viu? Se o irmão tem essa ideia de JHS, passaram informações erradas para o irmão. Entendeu? Na verdade, o nosso mestre não é contra nada. Ele apenas diz que cada um deve estar dentro do seu plano evolutivo. É como diz, a mocidade fala, cada um na sua praia. Não há nada contra africanismo, xamanismo, nada disso. Nem contra a mediunidade. Não há nenhum processo contra a mediunidade. O que existe é o seguinte, vamos falar o que é a questão da mediunidade. A questão da mediunidade, que não deve ser feita, é por lazer, por experiência. Eu vou agora vou me colocar aqui para ser médium, não sei lá, né?
e vamos fazer uma sessão espírita. Não, isso não se faz, já se fazia antigamente, isso não deve ser feito. Não deve ser feito. A pessoa não deve ser veículo inconsciente das coisas. Vou repetir, o indivíduo não deve ser veículo inconsciente das outras consciências do hiperfísico. Então, não é assim. A Sociedade Brasileira de Obiose, ela respeita todas as correntes, todas as correntes. E nós, pelo contrário, nós estudamos todas as variadas correntes, pelo menos dentro do conceito do nosso mestre, professor Henrique de Souza, e dentro de um processo de amor universal, de entendimento, cada um dentro do seu conhecimento. Agora, a mediunidade feita aleatoriamente é perigosa, é extremamente perigosa. Quem diz isso? A KPB fala isso. A própria Helena Petrobras, não é a professora, já a KPB e outros instrutores. A mediunidade feita sem a devida precaução é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque o indivíduo pode ser possuído por camarupa. Ele abre o seu corpo e pode entrar nele camarupa, seres das sombras. Ele pode se tornar um veículo das sombras. Eu estou dizendo, ele pode se tornar um veículo das sombras. É isso que nós queremos para o ser humano? A mediunidade descontrolada, feita de a esmo, ele tornar-se um veículo das sombras? Não. Então, a questão é a seguinte, a mediunidade é algo a ser estudado e ser entendido qual é a sua verdadeira a sua manifestação. Agora, as pessoas vão dizer assim, Chico Xavier era um médium. Mas ele tinha uma consciência de terceiro milênio. Vou falar. Chico Xavier era um médium, mas ele tinha consciência de terceiro milênio. Ele tinha o amor dentro dele, o amor universal. Então, tudo que se projetava através dele eram consciências superiores. Ele estava imune de ser contaminado por camarupas ou por consciências das trevas. Das trevas, não, consciências das sombras. Então, é um exemplo de uma mediunidade bastante interessante de Chico Xavier. Mas a mediunidade dele não era simplesmente uma mediunidade, era um processo de contato com consciências superiores, mas ele tinha a salvaguarda da sua consciência desenvolvida. O nosso mestre dizia que o Chico Xavier era um teósofo incipiente. Ele não exercia a teosofia de maneira clara, mas era um teósofo. Então, é por isso que não é contra a mediunidade que a ciência... Eu não estou falando da eubiose, estou falando da ciência iniciática das idades, do qual a eubiose faz parte. O que não é conveniente é a mediunidade feita por brincadeira. E nós sabemos que no passado, hoje não se faz mais, é difícil. Mas eu já presenciei, quando era jovem, eu presenciava essa coisa de gente que fazia sessão de incorporação em casa, reuniam umas pessoas e faziam uma sessão de incorporação em casa, né? Ao redor da mesa. Isso é um perigo. É um perigo. Por quê? Porque ali vai aparecer um indivíduo que vai dizer assim, eu sou Sócrates, eu sou Aristóteles. E não é um camarupa, é um ser das sombras. E todo mundo acredita nele. E sabe o que acontece? Todo mundo vai se prejudicar com aquela má influência dele. São espíritos. O Espiritismo nos fala isso, são espíritos brincalhões que acabam prejudicando a pessoa. Então, não é contra a mediunidade, é contra o processo. Todos nós somos médiuns, meu irmão, todos nós somos médiuns. Aliás, uns já nascem médiuns. Tem casos de a pessoa já nasce com a mediunidade aflorada, e ela tem que justamente controlar isso. E, geralmente, quem nasce com a mediunidade aflorada é um processo kármico, que ela precisa registrar isso, evoluir e entender aquele processo que está acontecendo com ela. Então, veja bem, não é a eubiose que é contra, é a ciência iniciática da idade que recomenda não se fazer coisas daquilo que não se tem conhecimento. Repetindo, não se deve praticar coisas sobre as quais não temos conhecimento. Então, é preciso o quê? Autoconhecimento. Através do autoconhecimento, então, nós obtemos as ferramentas para realizar tudo com a perfeita consciência, né? Agora, por que alguém... Como é que se diz? Um ser que diz contato com a garra é desacreditado? Eu nunca ouvi isso aí. Realmente, eu nunca ouvi isso aí, não. Aliás, para ir à Garta, eu vou dizer para o irmão, como é que a gente vai para a Garta? Qual é a pergunta? Como é que a gente vai para a Garta? É só vibrar na vibração de Agartha, está lá. Todo indivíduo que vibra com a vibração de Agartha está lá. Agora, a humanidade vibra com a vibração de Agartha? Não,
Nós vibramos no plano mental físico. Agora, todo indivíduo que vibra com o plano mental de Agartha estará lá, né? Então, agora é necessário que o indivíduo tenha evolução espiritual, autoconhecimento e amor universal, amor cósmico universal. Esse é conhecimento, essa é a base do conhecimento iniciático, fazer-se tudo com conhecimento, com responsabilidade e evitando-se ter prejuízos. A pessoa que faz sem conhecimento e sem a base iniciática, ela acaba se prejudicando e acaba atrasando o seu próprio desenvolvimento. E mais, acaba criando karma para si mesmo e para os outros. Então, novamente eu digo, toda pessoa que quer seguir o caminho da iniciação deve seguir uma escola que siga rigidamente o conhecimento iniciado das idades para não prejudicar a si mesmo e não prejudicar aos outros e fazer um processo evolutivo adequado, harmonioso, compatível com aquilo que a lei justa e perfeita determina. O professor, ele continua, tá, professor? Ele fala que ele é seu fã, ele é estudante de Manu, mesmo vindo de outra escola, ele diz que foi o único eubiota livre que falou em antigos vídeos para jovens sobre o que acontece nas hiperdimensões durante a iniciação. Muito bem, que bom. Meu aluno no Manu. Eu só não sei o nome dele, né? Porque eu gostaria de, no momento oportuno, na aula do Manu, por favor, não vai falar o seu nome agora, não precisa falar, não. Mas quando nós essa segunda-feira nós não vamos ter aula, mas na outra segunda-feira, aqui nós estamos no dia 15, no dia 22 nós vamos ter aula no Manu, agora aula virtual, né? Então, gostaria de conversar mais com meu querido irmão. Mas, veja bem, eu procuro sempre trazer nesse conhecimento da live, é uma coisa que eu sempre procuro fazer, que eu aprendi dentro da escola de iniciação. É não preencher o que eu afirmo com as minhas convicções, sem detalhar que são as minhas convicções. Isso eu aprendi com o mestre, aprendi com o estudo da iniciação. Né? Toda vez que eu vou dizer algum conceito que é o meu conceito, eu digo assim, é assim que eu penso. Agora, cada um vai analisar e ver se concorda comigo ou não. Agora, no caso que nós estamos especificando, nós comentamos anteriormente, já não são os meus conceitos, são conceitos provindos de fontes fidedignas, né? Helena Petor Blavatsky, professor Henrique de Souza, e outros tantos. Isso aí tem uma enorme quantidade de seres, né, que deixaram livros escritos, de mestres, né? Então, que nos dão indicação de que a gente deve seguir um caminho conscientemente, com segurança. O importante é com segurança, né? Hoje nós temos já um avanço. Eu percebo que nós temos um avanço na ciência espiritualista a respeito desses assuntos, né? E já não se faz tantas coisas aleatoriamente como se fazia anteriormente. Eu não tenho notícias, pelo menos não me vem notícias desse sentido, de fazendo coisas práticas aleatórias, pelo menos nas correntes mais que tem mais referência com mais relação com o conhecimento iniciático, né? Vai-se sempre com bastante responsabilidade. E o processo é esse, tornar o conhecimento cada vez mais responsável. Eu digo assim, por exemplo, eu vou até dar um exemplo. Há tempos atrás, eu vi na internet pessoas falando, né? Vou até falar por irmão, pessoas falando e dando cursos para acessar o Akasha. É isso? Então, pessoas que ensinam como acessar o Akasha. É isso? Ora, isso aí realmente não corresponde à filosofia iniciática das idades. Né? Por quê? Para acessar o Akasha, é preciso tornar-se um adepto. Ele precisa vencer a sua roda de Sansara. Ele precisa vencer a si mesmo. Ele precisa conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Aí ele vai acessar o Akasha. Porque o Akasha não é qualquer um que acessa. Agora, muita gente diz, não, eu faço esse curso, faço essas práticas e consigo ver coisas. Ele está vendo coisa astral.
Na verdade? Na verdade, ele pensa que vê o Akashi, mas não vê. Ele vê cenas astrais, como se estivesse sonhando, e pensa que é o Akashi, não é. Isso é prejudicial. Porque ele pode ver cenas e pode participar de, de circunstâncias que não são adequadas para o seu processo evolutivo. Então, nós devemos ter muito cuidado com a nossa estrutura hiperfísica, a nossa estrutura física, a nossa consciência. A nossa consciência é um tesouro que precisa ser guardado com todo carinho, né? Todo carinho. Né? E as forças das sombras estão aí à espreita. Viu? Olha, as forças das sombras estão à espreita para tomar conta do indivíduo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto que o indivíduo deve ter consciência. As forças das sombras estão prontas para tomar conta do indivíduo. Se ele der margem, essas forças tomam conta dele. Né? Aí torna-se o que o espiritismo chama um obsediado. Né? Ele vai sofrer uma obsessão. Agora, eu vou dizer o seguinte: uma obsessão é culpa do obsessor? Não, não é. Ele tornou-se um obsediado, um obsessor está fazendo mal para ele. Não, ele atraiu o obsessor. Veja bem, ele atrai. Aquele que é obsediado, ele atrai o obsessor, porque ele vibra num plano inferior e atrai o obsessor. Por daí faz. Princípio básico do conhecimento iniciático: os semelhantes te atraem. Então, se a pessoa vibra numa vibração baixa, ela vai atrair baixas vibrações. Não é verdade? Então, como é que a pessoa vai se proteger? Vibrando em planos superiores, através de yogas, através de práticas de meditação, através de. A hipnose tem várias práticas de meditação e de outras linhas de conhecimento. Eu não vou citar aqui outras linhas de conhecimento que tratam da iniciação do indivíduo, tem práticas bastante eficientes para manter a pessoa protegida dessas influências astrais negativas, ou mentais, ou mesmo vitais. Né? Então, o assunto é muito vasto, né? É muito vasto, mas a gente tem que tratar esse assunto com bastante calma, bastante responsabilidade, para a gente ter uma visão clara, objetiva, sem dogmas, sem dogmas. Isso é fundamental, sem dogmas. Isso é fundamental no procedimento iniciático. O professor, ele pergunta o seguinte: os chakras carregam karmas de reinos passados? Olha, na verdade, todo o nosso karma é relacionado com aquilo que nós chamamos de passado, né? De passado, né? Na verdade, o nosso chakra tem que ser desenvolvido. É isso. Veja bem, quando nós falamos das hierarquias construtoras rúpicas, aquelas três, né? Marixades, Agnisvatas e outra, né? A terceira, né? Essas hierarquias rúpicas e que elas construíram os nossos chakras, mas construíram ainda de maneira ainda potencial. Nós temos, então, que desenvolver esses chakras, tornar esses chakras desenvolvidos. É o que quem trabalha com isso chama de alinhamento dos chakras. Alinhamento dos chakras. É claro que tudo que nós temos em nós, que está produzindo em nós, está relacionado com o nosso processo passado, o karma, né? Tudo relacionado com o karma. Tudo karma, né? Agora, sempre lembrando, né, que o karma não é bem nem mal, é o necessário, né? Então, nós dizemos assim, o meu karma é esse, o meu karma é aquele, mas tem a conotação do bem e do mal, depende do que se está analisando especificamente, né? Então, eu devo dizer que realmente o chakras é refletido nos chakras aquilo que aconteceu no passado, realmente. Porque o chakra representa justamente o estágio de desenvolvimento que o indivíduo está. É isso? O chakra. Tanto que o chakra cardíaco, ele tem justamente, quando se desenvolve o chakra cardíaco, nós temos nidanas e skandhas. É isso? Nós temos nidanas para serem transformadas em skandhas, no chakra cardíaco. É isso na eubiose a gente vê. Esse processamento é feito na eubiose, num determinado grau, né? Justamente a utilização, o tratamento do chakra cardíaco, transformando skandhas, que são tendências lunares, é isso, para nidanas. Não, contrário. Nidanas, que são tendências lunares, para skandhas, que são tendências solares, evolutivas.
Então, o processo todo do autoconhecimento ele vai gerando uma transformação do chakra cardíaco, que é o ponto de ligação entre os 3 chakras superiores e os 3 inferiores, é a nossa polaridade. E no momento que esse chakra cardíaco se desenvolve, ele torna-se, então, verde-cana. O nosso mestre ele torna uma coloração de amarelo e passa a ser verde-cana, que é a coloração do chakra de um iniciado. Então, realmente, claro, assim como nós dizemos que o chakra cardíaco contém as nidanas, que são coisas do passado, então a gente pode dizer o karma está ali presente. O karma está é um reservório. O nosso chakra cardíaco ainda não evoluído para uma forma de adaptado, carrega em si coisas do passado, ligado ao karma, e precisa ser transmutado em direção do futuro. É verdade. O professor, depois tem outros comentários, depois em off eu só ver outros comentários dele, tá? Eu vou colocar uma observação do Júlio Teixeira, porque também é minha, viu, professor? A crucificação ainda bota minha cabeça para desvendar. A representação da redenção já fiz como arte nessa linha Rosa Cruz. Descrucifiquei o Cristo, Yeshua. É um mistério tudo isso, né? Essa questão da crucificação, da redenção, da Rosa Cruz. O Júlio diz, crucificação ainda bato minha cabeça para desvendar. Todos nós batemos, Júlio. Todos nós, todos nós. Isso o nosso mestre afirma. Numa das revelações, até com referência a um ser que o acompanhava, né? Um ser que o acompanhava, de enorme autoconhecimento, ele se referiu a esse ser de maneira carinhosa, ele disse, olha, determinada pessoa, eu não vou citar o nome aqui, determinado ser que me acompanha, ele tentou entender a crucificação, mas não conseguiu chegar lá, não conseguiu chegar lá. É difícil esse entendimento. Porque a crucificação ela é um resumo daquele estágio do quarto sistema evolutivo que estava resumido, né? A história do nosso universo estava ali, naquele momento representada, né? O transbordo lunar, a queda dos anjos, Lúcifer, o primeiro trono, o segundo trono, o terceiro trono, né? Yoshua como um Asura, redentor, né? Um Asura que tinha seu... Ele era um redentor, ele veio fazer a redenção da casa de Israel, né? Da casa de Israel. Ele veio fazer a redenção da casa de Israel e veio também formar uma nova civilização, né? Ali devia surgir uma nova civilização, o princípio da sinarquia. Estava tudo pronto ali, né? Jesus, o Império Romano, estava tudo preparado pelas hierarquias para surgir uma grande possibilidade, mas não foi possível. Não foi possível por quê? Por causa do não entendimento do ser humano, né? Do ser humano. A gente sabe disso, né? Na hora da votação, é sempre na hora de votar que a gente escolhe mal, né? Até hoje a gente escolhe mal, né? Chega na hora de votar, vota em quem? Votando em Barrabás. Né? Por quê? Por que votaram em Barrabás? Eu pergunto, por que votaram em Barrabás? Porque votaram nas ideologias. É isso, votaram nas ideologias, nos interesses financeiros, nos interesses pessoais, etc. E Jesus era a ideia, Jesus representava a ideia. Jesus representava a ideia, Barrabás é a ideologia. Então, eles votavam na ideologia, nos interesses pessoais, no egoísmo, é isso? Os seus interesses pecuniários, etc, etc. Né? E deveriam ter votado em Jesus, que era a razão, que era o universo que estava na frente deles, né? A lei universal, né? A verdade que estava diante deles. Mas isso acontece até hoje. Acontece até hoje. Isso. Se naquele momento a humanidade não entendeu aquele que estava sendo crucificado, né? Imagine, hoje também não entendeu. Grande parte da humanidade. Ou talvez toda a humanidade. Olha, para dizer a verdade, para dizer toda a humanidade ainda não entendeu. Isso, de acordo com o ensinamento do professor Henrique G. de Souza, quando ele disse que um ser de hierarquia que estava junto dele não conseguia entender, então a gente pode estender isso para toda a humanidade. Mas eu acredito, isso aí é um fato muito claro, né, para a nossa consciência, que um dia a consciência humana vai entender a crucificação.
Mas não no sentido como nós entendemos hoje, no sentido superior, no sentido cósmico, no verdadeiro sentido, né? Que nós não podemos ainda falar. Né? Se alguém tentar explicar exatamente, ele vai estar mentindo, né? Está mentindo porque, de acordo com o nosso mestre, o ser humano ainda não tem condições de entender isso. O ser humano não tem condições de entender isso. É necessário um processo de transformação interna muito intenso, né? E talvez somente um adepto pode começar a entender realmente todo aquilo que aconteceu naquele processo da crucificação. Eu acredito que sim, só um adepto. O professor, o Ordem Sinárquica Brasil, ele pergunta, e conhecer a si mesmo não é ver tudo que há dentro, alma e espírito? Olha, o conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Eu devo dizer o seguinte, olha, pelo conhecimento iniciático, não é conhecer a personalidade, não é conhecer a personalidade. Novamente, eu sempre repito essa questão, o Jesus o Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará. A religião não explica isso. A religião não explica. Eu nunca li um livro ou uma religião, um dogma, uma corrente, explicando a coisa da maneira com que eu vou falar. Não estou dizendo que eu estou falando a verdade, eu estou apenas é, trazendo o conhecimento que eu percebo diante de mim, né? Que o nosso mestre diz: estude, medite, tire as suas próprias conclusões. São essas conclusões que eu tirei. O conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo. Conhece a ti mesmo. Não é conhecer a personalidade. Conhecer a personalidade, qual é a vantagem que eu tenho de conhecer a mim mesmo? A personalidade. Eu tenho que conhecer aquilo que existe no âmago de mim, é Deus. Isso. Conhece a ti mesmo e conhecereis a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, a gente pergunta, uma pergunta que eu sempre faço, toda vez que eu faço essa pergunta, né? Eu vou conhecer a verdade e vou me libertar do quê? A pergunta que a gente faz, né? Se eu conhecer a verdade, eu vou me libertar de quê? Resposta, de mim mesmo. Eu vou me libertar do Walter. O que impede o desenvolvimento da consciência que está em mim é o Walter, a personalidade, que tem os seus vícios, tem os seus momentos de fraqueza, de orgulho, debilidades, de ignorância. Isso tudo impede o autoconhecimento do Deus que existe dentro de mim, que existe dentro de todo mundo. Agora, conhecendo Deus que está dentro de si, uma introjeção direta dentro de Deus, ele começa a perceber todas as leis universais dentro dele. Conhece, por isso é assim, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Conhece a ti mesmo, conhece o Deus que existe dentro de você, e você vai conhecer os seus pares, todos os deuses que existem no universo. Esse é o autoconhecimento, uma coisa fantástica, né? Então, o conhecer a si mesmo é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E o conhecimento de Deus nos liberta aqui de nós mesmos, de nós mesmos. E tanto que Jesus falava o seguinte, né? Ama o teu próximo como a ti. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a Deus que está dentro de você. Amar a Deus que está dentro de mim, de nós. É isso? E depois, ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo do mesmo maneira que se ama a Deus. É isso? Então, justamente o amor cósmico. É algo fantástico. Não é fácil de entender isso, não é fácil. A gente precisa se focar muito nesse conhecimento e nos libertarmos das palavras, dos termos, entender a coisa na essência. Né? Mas é muito importante este processo de reflexão e meditação para o conhecimento universal, cósmico. O professor, a Márcia Barra coloca o seguinte: inclusive as pessoas que usam drogas alucinógenas entram em regiões onde não estão preparadas. Exatamente, claro. Não só droga, mas álcool também, né? Não só Álcool. droga alucinógena, mas álcool também, né? Provoca
danos muito... A droga e o álcool ele provoca dano na tela atômica, que justamente que faz a separação do corpo vital com o corpo astral. É uma tela atômica de átomos vitais que impede essa comunicação direta entre a mente consciente terrena, que está na Terra, com a região astral. Por isso que a gente não vê o astral. Normalmente, a gente não tem consciência do astral e do vital. Porque existe a tela atômica que impede. Isso é feito para a proteção do ser humano. É feito para a proteção. A gente só vê a parte que está relativamente no nosso âmbito, né? Então, realmente, droga e álcool em excesso realmente não são boas coisas. O professor Júlio Teixeira coloca o seguinte: Agartha é o reino de Deus que Jesus respondeu estar dentro do discípulo, né? Que este lhe perguntou quando viria o reino de Deus. Exatamente, o reino de Deus, exatamente, Deus está dentro de nós mesmos. Agartha está dentro de nós, está em potencial. Tudo está dentro de nós. O universo está dentro de nós, todo o universo está dentro de nós. Agora, nós não temos consciência porque somos projeções monádicas que perdeu a consciência do universo em nós mesmos. Então, agora, realmente, a questão é rememorar esse conhecimento todo e expandir essa visão com relação ao universo como um todo. O professor, a ordem sinárquica continua. Me passaram no peregrino que o Sul, por exemplo, está fora do itinerário de Ió, como o resto da Europa, segundo o meu tutor. Mas que salto quântico é esse que pula o sul do Brasil e vai direto ao Polo Sul? Não, isso aí não tem sentido. Né? Itinerário de Ió é a humanidade. A humanidade é o itinerário de Ió. Ninguém está excluído. Mesmo os Estados Unidos, quando houve a transferência de El Mouro para aqui o Roncador, os Estados Unidos não quer dizer que ele ficou fora. Claro que não. É a humanidade. O processo de evolução é a humanidade toda. Não há nenhum excluído, nem sul, nem norte, nem leste, oeste, todos. O que nós vamos ter agora, no terceiro milênio, é uma fusão do Oriente com o Ocidente, isso é verdade. Nós estamos caminhando para uma fusão do Oriente com o Ocidente. É isso. Então, ninguém está fora desse processo evolutivo. Senão não seria justo, a lei é justa e perfeita, ninguém está fora. Todos têm a oportunidade de seguir seu caminho evolutivo. Qualquer um, independente do seu estado de consciência, até, ou seja, solar ou lunar, força das sombras, seja o que for, todos têm a oportunidade de seguir o caminho da evolução, mas cada um vai ter que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Né? Cada um tem que fazer a sua parte para atingir esse estágio e atingir o adeptado e atingir depois o estágio de subdivino e divino e assim por diante, e voltar à casa do Pai. O professor, ele se identificou, o Ordem Sinárquica Brasil. Meu nome é Alex Ribeiro. Ele está agradecendo o Carlos e o Walter, honrado por ouvi-los, me identificando. Sou do Rio Grande do Sul e hoje estudante da Escola Iniciática. Alex, um grande abraço, meu irmão Alex. Que bom saber. Você, Alex, é isso, nós sempre estamos juntos. Que bom. Fico muito feliz. E tem mais um elogio, a Andréa Fátima, né? Ela fala o seguinte: Alex Ribeiro, obrigado por entrar, né, nessa questão. Dúvida que também era minha. O senhor Walter respondeu magnificamente. Isso, ótimo, que bom. Parabéns para todos nós aí, para todos nós. Fazemos parte do mesmo grupo, né? Nós estamos meditando, trocando ideias, a gente vai evoluindo e chegando a conclusões magníficas. Então, pessoal, tem um monte de pergunta, professor. O senhor vai dar uma olhada depois, em função do horário. Eu vou dar uma olhada nas perguntas, depois, conforme for, eu vou respondendo nas próximas lives. Isso, porque em função do horário, né, eu tenho que passar o recado da nossa próxima roda de conversa, tá? Que será realizada no dia 16/11/2021,
toda terça-feira, às 20h40, e o tema dessa roda de conversa será cosmologia e cosmogonia, ligando ciência e eubiose. Então, será do nosso querido Fernando Campuzana, né? E de onde o universo surgiu, né? O tema vai abordar todos esses assuntos, o que a ciência descobriu e a corrente espiritualistas, né? Como a teosofia, como explicam tudo isso. A eubiose indica correlações de um mundo cíclico, macro e micro conectado. A física quântica tem obtido importantes confirmações sobre isso. Então, será um tema muito interessante, que será abordado, mais uma vez, pelo nosso querido Fernando Campuzana, mediado pela nossa querida Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, é nesta terça-feira, dia 16/11, no mesmo horário, às 20h40. Aqui tem um desenho sobre o tema, tá? Então é isso. Então, eu quero agradecer, né, a participação de todos. Foi muito interessante, viu, Alex, a sua participação, as suas perguntas, porque, de repente, as suas dúvidas são dúvidas de outras pessoas também. Eu acho que a dinâmica do programa é essa mesmo, né? O importante não é ficar com dúvida, e sim colocar as questões. Eu quero agradecer a todos pela participação, pela dinâmica, e desejar um final de noite maravilhosa, um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo a todos. Tudo de bom e até a próxima. Eu agradeço a presença de todos, né? E luz, paz e amor para todos. Até a próxima reunião e fiquem com Deus.